Olá, minha gente, olá a todos, olá a cada um de vocês que já me acompanha há um bom tempo aqui nas minhas redes sociais e já acompanha principalmente a história macabra de como eu venho tendo a minha vida feita um inferno pelos últimos 24 anos, que é a minha idade, por uma quadrilha composta pelas pessoas do mais baixo nível que vocês podem imaginar que um ser humano poderia chegar. Gente da pior estirpe. E como muitos de vocês já ouviram eu falar deste assunto por diversas vezes, já tem conhecimento até dos detalhes dessa história, os nomes dos envolvidos e tudo mais. Porém, os detalhes são muitos além do que vocês já ouviram de mim, da minha avó, de outros membros da minha família que expusemos essa situação aqui nas redes sociais. E hoje eu trouxe um relato, pelo menos parte de um relato, bem extenso para que vocês possam compreender de uma vez por todas exatamente o que é isso tudo. E para vocês poderem compreender até mesmo o porquê disso tudo está acontecendo. Assim como minha avó, no último vídeo que ela fez, eu fiz todo um textinho para não deixar nenhum detalhe dessa história pavorosa de fora. E esse vídeo aqui é até um vídeo livro, né, da minha vida, abordando os seguintes temas: dinheiro e sexualidade aberrativa, o caos para toda a humanidade. Eu peço a vocês que prestem bastante atenção em cada palavra que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Meu pai, meu eterno herói, o guerreiro do amor, o ser mais fiel a Deus e à humanidade, o qual eu tive o prazer de ser uma de suas sementes. Uma dádiva e ao mesmo tempo uma maldição, pois assim como ele, mendigo e vagabundo de acordo com a narrativa da quadrilha para confundir a cabeça de todos, eu me tornei refém financeira da quadrilha, especificamente de Mariângela, uma das crias do meu pai, a qual ele dedicou 22 anos de sua vida e deu formação como advogada com direito à pós-graduação e de quebra uma filha linda e inteligente que ele não permitiu que ela abortasse. E por causa de alguns milhões de um processo clonado da minha mãe contra a Limpub, não está em segredo de justiça, então sintam-se à vontade para procurar o processo original. Consta lá, esposa de Manuel Messias, Terezinha Tavares, é o de número 011-3679-14.2010, foi o ano de quando abriu o processo, .8.05.0001, mil ao contrário. E o processo clonado é de número 036.8 11.3-95.2012 foi o ano em que foi clonado, .8.05.1000 ao contrário, onde lá consta a falsa esposa de meu pai, Lenice Tavares. Somando esses milhões desse processo da Limpub, processo clonado, a seguros de vida, casas e carros avaliados em milhões do suposto mendigo e vagabundo que deu comida, roupas, calçados, educação, tudo da melhor qualidade e tudo mais, e detalhe, completamente sozinho. Mariângela resolveu se aliar ao ser mais podre e desprezível pelo qual eu tive o desprazer de ser aterrorizada e perseguida junto com meus irmãos a nossa vida inteira. Pra vocês terem noção. Eu tenho 24 anos, vocês já bem sabem, meus irmãos têm 22 anos e nenhum de nós três nunca namoramos. Não por falta de interesse da nossa parte, porém por sermos perseguidos por um pedófilo velho e psicopata e completamente obcecado pelo nosso pai. No meu caso, nenhum único beijo, nenhuma única paixão, nem mesmo a oportunidade de pensar em algo normal na sociedade, que seria encontrar o meu par perfeito. Não tive oportunidade para nada disso. Em resumo, essa questão tanto eu e meus irmãos tiramos de letra. Embora não seja nada agradável você ter a sua liberdade cerceada por um ser abjeto como Teodomiro, o irmão da minha mãe, que abusou sexualmente do meu irmão mais velho até os 13 anos de idade, que foi quando ele resolveu voltar a morar conosco, por já não suportar mais viver aquela imundice. E esse meu irmão sofreu por muitos anos, até desenvolver, com a ajuda de profissionais de saúde mental, e também do meu pai, a superação dessa orientação sexual que esse monstro meteu na cabeça dele. Pra vocês terem noção, foram 2 anos de psicanálise ao qual meu irmão se submeteu. E as sessões foram interrompidas pelo meu pai, ao ouvir do meu irmão que a psicóloga estava orientando ele a ser gay, a aceitar virar gay. Olha, se você pega uma criança, você já sendo um homem de mais de 40 anos, e condiciona ela a ficar assistindo vídeos gays, e ao dormir, quando essa criança dorme, esse mesmo adulto fica praticando pedofilia com ela durante anos. Ainda que seja homem, no caso um menino que vai se tornar um homem, a cabeça vai ficar perturbada e confusa, não tem jeito. Daí o meu pai, que sempre foi um louco arrogante, disse para ele que ele não era gay coisíssima nenhuma, que a psicóloga era uma desequilibrada e que ele não iria mais fazer psicanálise, e assim foi feito porque a psicóloga estava tentando convencer o meu irmão a ser algo que ele não é. E graças a Deus e aos esforços do meu pai, meu irmão conseguiu superar todo esse mal. Menos o ódio que ele sente até hoje por Tieta, como ele se refere ao monstro para não ter que mencionar o nome dele, fazendo uma alusão à obra de Jorge Amado, onde a tia abusou sexualmente do sobrinho. A diferença foi que, no caso do meu irmão, ele não gostou nem um pouco disso. O meu irmão, que ao contrário do resto da família da minha mãe,
sempre teve decência, desde adolescente, e por causa desse comportamento decente é que descobrimos um diário onde ele escrevia os episódios horríveis, os quais ele passou. Quando em prantos, ele procurou meu pai dizendo que quando fôssemos assistir a filmes, no caso ele, eu e os meus irmãos, que éramos menorzinhos, que o meu pai não permitisse que a nossa mãe fosse a responsável para nos acompanhar, porque ela não era de confiança. Daí meu pai perguntou se meu irmão estava ficando louco e o que de fato tinha acontecido para ele estar, de repente, falando isso. Ele, chorando copiosamente, ao ponto de soluçar, disse para o meu pai que ele era um monstro porque ele tinha vontade de fazer comigo e com os meus irmãos o mesmo que o monstro fazia com ele. Na época eu tinha 6 anos de idade. Eu comecei a rir sem parar, sem entender nada do que estava acontecendo, achando que meu irmão realmente estava ficando maluco. Enquanto que a minha mãe, ela ficou nervosa, aí foi que começou a cair a ficha pra ela e ela começou a chorar. Na época eu não tinha noção de nada, mas ali foi o momento que a ficha caiu pra ela do que tinha acontecido, do que o irmão dela havia feito com o filho mais velho dela. Só pra vocês entenderem, as pessoas que meu pai criou é como se o próprio diabo tivesse escolhido a dedo e todos eles foram estuprados enquanto criança, tanto homens como mulheres. E por isso o motivo do meu pai ter tanta tolerância e pena deles. Teve um episódio aqui em casa, inclusive certa vez, a minha avó, ela levou 5 ou 6 dos meninos que tinha aqui para a ilha. E por conta do histórico, eles fizeram um bacanal infantil. Eles estavam sozinhos, sem a supervisão de nenhum adulto. E quando eles chegaram em casa, não se sabe como, meu pai descobriu, deu bolo em todo mundo com colher de pau e colocou todo mundo de castigo de joelhos no milho, dizendo que as únicas coisas que eles deveriam fazer era estudar e brincar, porque eles eram crianças. Isso de acordo com relatos da minha avó. O único que não apanhou nem ficou de castigo foi um que se chamava Felipe, porque era filho de Ana. Não era a responsabilidade do meu pai, então ali ele não tinha no que se meter. Daí o motivo também do meu pai nunca ter permitido que eu e meus irmãos brincássemos sozinhos, nem com outras crianças. Nem nós mesmos que éramos irmãos, nem com outras crianças. Porque nós já sabíamos o que poderia acontecer. A gente não brincava de maneira nenhuma sem a supervisão de um adulto. Quando estudávamos na Copedim, era uma guerra entre os professores e o meu pai. Porque tinha aula de natação, que ele não permitia que a gente participasse. Tinha os passeios que nós íamos com a minha avó, ou simplesmente a gente não ia. E hoje eu entendo perfeitamente que tudo isso, na verdade, era uma super proteção para que nós crescêssemos intocados e com as cabeças que nós temos hoje, equilibradas e, portanto, sensatas. Eu sou muito grata a ele, por isso vocês não têm a mínima noção. E se não fosse por essa forma protetora animal de ele ser, hoje, aos 24 anos, eu não teria essa oportunidade que eu tive de me submeter, junto com os meus irmãos, a fazer exames de virgindade total, porque até no bico dos seios os peritos encontram vestígios de boca. Vocês sabiam disso? A necessidade de fazermos esse exame foi porque o monstro, junto com sua filha, procuraram na DEAN de Piripiri, com a delegada Iola Nolasco, criar mais uma, entre tantas que foram feitas durante toda a nossa vida, denúncia falsa de que o meu pai era um estuprador em potencial e formava filas com mais de 20 pessoas, entre homens e mulheres, jovens e velhos, crianças e adolescentes, incluindo nós, os filhos dele. Na verdade, nenhuma, tá? Porque, infelizmente, passei por isso a minha vida inteira. Vocês estão vendo aí há anos já que eu relato isso para vocês. E incluindo, mais uma vez, nessa armação, quando esse pedófilo desgraçado tentou, anos atrás, através da justiça, tomar a guarda do meu irmão, Flávio Dimas. Vocês já conhecem ele muito bem. Porque ele se parece muito com meu pai, diga-se de passagem. Apesar do fato de que ele é pequeno, narigudo e muito mais preto do que o meu pai, ele lembra muito ele. E como a obsessão desse monstro é o meu pai, e eu vou contar pra vocês exatamente o porquê disso, a partir daí vocês já devem ter entendido o que de fato estava por trás dessa ânsia dele de levar o meu irmão embora. Bom, na época eles tentaram de todas as formas até sequestrar a mão armada, fora que ou a Derka estava aqui em casa ou nós estávamos lá na Derka. Essa era a nossa rotina, basicamente. Isso, dentre tantas falsas denúncias, de que o nosso pai nos torturava, nos espancava, nos dava banho de pimenta, nos colocava para ingerir frascos de pimenta e que o meu irmão Dimas, esse mesmo que tentaram tomar a guarda, teve o pênis dele amputado ainda na infância. Se tudo isso não fosse trágico, seria cômico. Sem contar os estupros que meu pai praticava contra nós desde criança, né? Assim alegava a Tieta e uma das mulheres doentes dessa família disfuncional, que teve um filho com meu pai também. E, inclusive, essa mesma criatura tentou se matar, segundo ela mesma, quando o meu pai, chorando, após tê-la colocado pra fora de nossa casa, por ela ter espancado o meu irmão do meio, no caso de Dimas, né? De tal forma que ele ficou andando torto e com o corpo todo ferido durante muito tempo. Isso, ele era uma criancinha, lembrando pra vocês, tá? O que não é de se estranhar no comportamento de uma mulher que, enquanto criança, protagonizou cenas horríveis. Inclusive uma delas, onde a mãe tentou suicídio por causa de macho dos outros, ainda por cima. E uma outra pior ainda, quando ela teve que se esconder dentro da geladeira na casa de sua avó, quando seu pai e pai do seu irmão, ex-marido de uma outra vizinha, descarregava uma arma contra a sua mãe, por tê-lo traído.
E se não fosse pelo seu irmão, que também era uma criança na época, essa monstra nem estaria aqui para contar essas histórias mentirosas que ela conta. Uma outra monstra que após alguns anos veio tentar praticar os mesmos atos violentos contra o meu irmão mais novo foi a falsa esposa do meu pai no processo da Limpúbia, a Lenice Tavares, que também teve um filho com ele. Você que tá assistindo, vá anotando, viu? Tudo da mesma família disfuncional. Mas aí, segundo a minha mãe, era uma prática comum entre as mulheres dessa família compartilharem os mesmos homens. Era como se fosse uma espécie de inveja peniana legalizada. Não só homens qualquer, né? Mas maridos de vizinhas também. Segundo as más línguas, isso é uma coisa que acontece até hoje. Enfim, sigamos, né? A falsa esposa do meu pai ameaçava ele constantemente, dizendo que iria se matar e matar o meu irmão caçula. Porque o meu pai já não suportava mais as visitas dela. Pensem em uma mulher asquerosa. Ela chegou ao ponto de, diante de todos nós, inclusive da minha mãe, no ano de 2018, se ajoelhar diante do meu pai, que estava sentado no sofá, e se declarar para ele aos prantos. Ele cuspiu no chão, disse que ela era nojenta e exigiu com toda arrogância que ela respeitasse ele. Não posso afirmar para vocês se houve coito para a concepção dos meus irmãos, tá? Ou se não houve. Agora, nos primeiros relatos dessas taradas, relatos delas mesmas, eles são frutos de inseminação artificial. Relatos delas, não meus. E eu tenho provas de tudo isso que eu tô falando, lembrando para todos vocês. Então, a falsa esposa do meu pai, antes disso, já esmurrava e engarguelava o meu irmão caçula, sem motivo nenhum, só pra provocar o meu pai, que odiava a violência, odeia até os dias de hoje, ele odeia até que criança leve gritos, pra vocês terem noção. Segundo ele, os adultos têm que mostrar para as crianças quem está no comando e tais atitudes mostram total desequilíbrio. Ele não tá errado, né, gente? Achando pouco, após eu, meus irmãos e minha avó expulsarmos todos do nosso convívio no mesmo ano, 2018, elas tentaram mais algumas investidas. E o meu pai, que é pacificador, para não dizer um completo bobão, permitiu mais uma vez as visitações. Só que aí a saúde dele já estava bem mais debilitada por conta da depressão, e mais uma vez tivemos que interferir e colocar um ponto final. Foi quando no dia 27 de março de 2019, ó, fez aniversário agora, eu, meus irmãos e minha avó chutamos o pau da barraca e demos um basta definitivo nisso. No dia seguinte, nós acordamos aliviados, crentes de que estávamos livres de todas as baixarias e perturbações que nos assolavam há anos. Porém, nós recebemos, após o meio-dia, Maria José, também membro da quadrilha, que roubou o que pôde e o que não pôde aqui de casa, tá? Ainda vale ressaltar esse ponto aí. De acordo com relatos de Verônica, que também era um membro da quadrilha, tá? Não sou eu que estou dizendo isso, foi ela que falou. Ela chegou até aqui, chorando, essa bandida, informando que Maria Ângela havia sequestrado Vitória, filha do delegado ACM Santos, já falei dela aqui pra vocês e dele também, e da sua amante Maria Ângela, né, que engravidou indo para a faculdade. Esse fato é bem peculiar e eu vou definir para vocês todos os detalhes, prestem atenção. Enfim, o meu pai já estava em um estágio de depressão bem avançado, ao ponto da pressão arterial dele de 206 para 160. Visualize essa situação. Ele desabou de vez. Porque, como eu disse para vocês, ele, quando soube que Maria Ângela estava grávida de um velho, como ele mesmo disse, mas se referindo a Antônio, se bem que antes seria um vendedor de picolé, né? Também assistiu o meu pai dizendo que não admitia que ela se envolvesse com um vendedor de picolé depois de tantos esforços da parte dele para criar ela, para fazer ela, né, uma mulher assim, respeitável de verdade. Enfim, vocês me desculpem que esse assunto é bastante cômodo para mim, tá? Quando meu pai caiu de cama, nessa época, quando Vitória foi sequestrada por Maria Ângela, ele ficou pelo menos uns 10 dias, mais de 10 dias, na verdade, sem se alimentar, sem beber um copo de água. Isso foi tempo suficiente para ele ter vários surtos. Ele chorava dia e noite, só dormia à base de medicamentos. Isso tudo porque essa menina foi tirada deles, minha gente, segundo ele mesmo, tá? Os cálculos dele, com 11 anos, 3 meses e 3 dias. Sendo criada por ele. E, como eu disse, tendo sido impedida de ser abortada graças a ele. Ele costumava chamar ela de bruxa, porque ela tinha um comportamento que apresentava um QI acima da média. E eu acredito que qualquer criança que tenha a total dedicação do pai e da mãe consegue, né, ter esse desenvolvimento de um QI acima da média. Com ela não foi nem um pouco diferente. Voltando ao assunto da falsa esposa, a Lenice Tavares, só para encerrar a primeira parte do nosso vídeo-livro. Insatisfeita com todo o desprezo que meu pai lhe deu, a única alternativa que lhe restou foi procurar o meu irmão caçula na escola dele. E lá, segundo ele contou pra mim, ela tentou manipulá-lo, tanto convidando pra morar com o pedófilo, quanto para que ele dissesse que o nosso pai abusava dele. Segundo os relatos do meu irmão, ele ficou revoltado, perguntou se ela não tinha vergonha de convidá-la a morar com alguém que fez tanto mal ao meu irmão mais velho e à nossa família, e disse pra ela que ele jamais faria isso, mentir sobre o pai dele. Daí essa megera, mais uma vez, tentou investir de violência contra ele, e ele, segurando os braços dela, lhe disse que ela não tinha direito de encostar nele, porque a mãe dele era a Terezinha Tavares, minha mãe.
não ela. E de fato, né, foi a minha mãe que criou ele, né, junto com o nosso irmão do meio, ao lado do meu pai. Quem criou mesmo foi ela, gente. Logo após essa situação, esse demônio rejeitado se juntou com a advogada de anos do meu pai e colocou no processo clonado da Limpurb que o meu irmão, inteligentíssimo, tá, gente, hoje é advogado formado pela OAB através da Unifax e ainda cursando TI na UFBA, vejam só vocês. Que ele era um marginal que marcou encontro com ela em uma casa abandonada para ameaçá-la de morte. Se eu venho passando por tudo isso com a minha família, então o mundo inteiro precisa saber que o dinheiro e a obsessão sexual transformaram o ser humano em verdadeiros monstros. É isso que vem sendo feito, sendo mostrado, na verdade, através dessa quadrilha. E é isso que Mariângela, Lenice Tavares, Tieta e a organização criminosa não querem que ninguém saiba. É isso que eles vêm tentando tão desesperadamente conseguir, mandando que as minhas redes sociais sejam deletadas, manipulando a justiça ou através de amizades para que aconteça de fato a queima de arquivo, no caso, nós, né, estamos todos mortos, e pelo menos assim elas consigam roubar da Limpurb algum valor e de nós o que nós tivermos deixado após a morte, porque uma vez que eles venham a obter êxito mandando assassinos à nossa porta pela 4ª vez, eles passam a ser os nossos herdeiros oficiais. Portanto, se algo acontecer a qualquer um de nós aqui, que os telespectadores deste vídeo-livro tenham conhecimento de quem foram os mandantes, tá? De qualquer acidente, qualquer incidente que venha acontecer. Batendo na madeira, mas sempre esperando o pior desse tipo de gente. Eu peço que vocês aguardem, tá? Pela segunda parte, já que eu não tenho direito de ter mais uma conta corrente, porque eles podem tomar tudo que eu tiver em bancos, pelo menos o meu direito de expressão como cidadã, eu vou morrer tendo. Pelo certo por nós e por eles. Porque se ladrões, assassinos, pedófilos, estupradores têm os seus direitos resguardados nesse país, por que os homens e mulheres de bem não podem ter também? Peço a vocês que compartilhem este vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, até para que as pessoas se alertem de como está funcionando o ser humano hoje. E para que ninguém caia na besteira de ignorar os conselhos que eu já dei por diversas vezes a vocês que me acompanham nas redes sociais. De nunca abrir mão do seu bom senso para tirar do precipício aquela pessoa que está ali prestes a cair. Porque você não sabe como foi que essa pessoa chega lá. E é muito provável que, ao você tentar ajudar, essa pessoa te coloque na posição que ela estava para que você caia do precipício e se estabaque. Como aconteceu com meu pai e como tem sido utilizado para que a quadrilha faça da minha vida um inferno durante esses 24 anos. Fiquem de olho aí, aguardando a segunda parte.